Jesus, abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 10. Como só? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10. Isso. Capítulo 5, verso número 10. Encontrou? Podemos ler? A palavra de Deus diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Amém. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Jailson orando, no nome de Jesus, irmão Jailson orando, agradecendo a leitura da palavra. Sim, Pai amado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Sim. Glória a Deus. Amém. Deus assentado no Senhor. Vos cumprimento mais uma vez com a paz de Cristo. Amém. Nós temos o nosso cronograma, já falei aqui para os irmãos, do programação de jejum. Quem estava aqui no dia, que falamos sobre o jejum, sabe aqui, Adriano? Jailson também? Então está aqui a programação, como já foi falado, foi dividido em 3 grupos. Esses grupos vão jejuar 2 dias por semana, cada um. Quando um jejuar 2 dias, assim que eu vou terminar, vai jejuar o outro grupo 2 dias. E assim vai ter a semana inteira jejum até o final do mês de agosto. Depois eu estarei passando para vocês com mais detalhes, amém? Amém. E aí não fica pesado para ninguém e todo mundo fica cheio de poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então hoje qual é o assunto do ensinamento? Estão lembrados? Falamos? O tribunal de Cristo. Certo? Repita comigo, o tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. Está gravado na mente. Glória a Deus. Tribunal de Cristo. Quando você repete, você consegue guardar mais, né? Mais facilidade. Então, meus irmãos, tribunal. Hoje nós vamos falar a respeito desse texto bíblico. Nós temos falado durante esses dias a respeito Nós falamos aqui sobre a fase da vida de Jesus, falamos sobre o arrebatamento, falamos sobre ressurreição e nós estamos falando agora sobre tribunal. Então, o tribunal, certo, de Cristo, ele é um evento que se dará, um fato sobrenatural após o arrebatamento da igreja, certo? Após o arrebatamento. Por que se faz necessário a gente falar sobre esses assuntos que são um assunto de forma sistemática? Porque nós não podemos ser apenas uma igreja que venhamos pegar as palavras só aquilo que está por cima. Nós temos que cascabuiar mais a fundo e a igreja ela precisa comer alimento sólido. Não ficar só comendo o mesmo alimento todo dia. Certo? As mesmas palavras, não, a gente tem que ter ensino. E quando nós falamos sobre esses assuntos, é porque nós estamos interessados que a igreja ela possa crescer, mesmo que às vezes nós sejamos em poucos números,
Mas o nosso propósito é que esses poucos números sejam pessoas que tenham conhecimento da palavra e permaneçam firmes na palavra. Porque o que firma um crente é a palavra, certo? Assim como o alimento sólido ele sustenta teu corpo, é esse aqui que sustenta a tua alma, o ensinamento. Então uma igreja que ela tenha um conhecimento mais amplo a respeito das doutrinas, que eu estou falando para vocês aqui esses dias, é sobre doutrinas mesmo da igreja. E nós acreditamos, doutrinas bíblicas, que nós devemos andar pautadas nelas, certo? Os irmãos eu creio que ainda sabem o que é doutrina. É o conjunto de... Vocês querem que eu use o microfone? Não, mas vou buscar, pode dar o Tá dando de entender? Amém, irmãos? Amém. Então, é um conjunto de ensinamentos, de dogmas, que nós acreditamos à luz da Bíblia Sagrada. Já falei para vocês algumas doutrinas que nós acreditamos. Uma delas foi que nós falamos a respeito das duas fases da vinda de Jesus. Segunda, a doutrina do arrebatamento. Terceiro, nós falamos a doutrina da ressurreição. E agora estamos falando a respeito da doutrina do tribunal de Cristo. Essa doutrina que nós cremos, assembleianos. Então vejamos só, tribunal. A Bíblia Sagrada, o que é um tribunal, irmãos? O apóstolo Paulo, ele foi bem enfático ao deixar esclarecido nas Sagradas Escrituras a respeito de tribunal. Tanto o apóstolo Paulo, ele esclareceu a respeito sobre o tribunal, porque é exatamente ele que fala aqui no capítulo 5 e o verso 10 foi escrito por quem a carta? Por Paulo, não é isso? Certo? Aos Coríntios? Por Paulo. Ele vai falar sobre o tribunal de Cristo. Então, tribunal, o que era um tribunal? De acordo com o que foi escrito por Paulo, irmãos, tribunal queria dizer uma plataforma elevada, ou seja, como um palanque, onde alguém estava ali em cima para poder julgar as causas. E alguns reis do Novo Testamento, eles tinham as suas plataformas para poder julgar, ou seja, em outras palavras, eram dados nomes de tribunais. Vocês estão... Amém, irmãos? Irmãos, eu quero ver de vocês a motivação de vocês quererem aprender a palavra. Amém? Porque parece que a gente está falando, parece que vocês ficam assim, sei lá. Eu quero ver vocês perguntar, ficar atento no ensino. Porque se a gente ficar falando aqui, os irmãos não atentar, não vai aprender, irmão. Eu quero que vocês aprendam. Porque se alguém perguntar para vocês lá na frente, vocês vão saber responder. Então, por favor, eu estou aqui com muito carinho, com muito amor, e eu gostaria que vocês dessem muita atenção essa noite à palavra que está sendo ensinada. Porque quando nós viemos aqui ensinar, irmãos, a gente tirou um tempo para se preparar. Certo? Esta palavra aqui eu passei foi uma semana estudando ela, para hoje trazer para os irmãos. Então, eu quero a contribuição, a colaboração de cada um de vocês, certo? Para poder estar ouvindo a mensagem. Em nome de Jesus. Então, é uma plataforma elevada. Então, esta plataforma, ela vem ser uma comparação para poder trazer também o que Paulo quis ensinar, para trazer que Cristo também tem uma plataforma elevada, para poder julgar as causas do seu povo. Abra sua Bíblia em Evangelho de Mateus, capítulo 27, verso de número 19. Por gentileza, outro abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 21. Eu vou falar o nome. Adriana abre em Mateus 27, 19. Jairus, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 21. A irmã Nélia, por gentileza, também abra sua Bíblia em Atos, capítulo 18. Atos dos Apóstolos, depois do Evangelho de João. E a Elisângela, Atos, capítulo 25, 26. Só se preocupe com o texto que foi dado para você, irmão. 26, né? Isso. Só se preocupe com o seu texto, porque às vezes a gente fica observando o texto do outro e acaba esquecendo do nosso.
Quem encontrou o primeiro texto? Encontrou, Adriana? Por favor, leia. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desses justos, porque num sonho muito sofri por causa dele. Então, onde a Adriana leu agora há pouco, a gente vai ver que tem uma referência, uma palavra. Que palavra é essa que destacou aí que nós estamos falando? Lugar o quê? Ouça o texto, o seu é Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 21. Aí teve uma palavra que é do assunto que nós estamos falando. Qual palavra é essa? Tribunal. Esse tribunal, ele era tribunal de quem? De Pilatos, certo? Foi o tribunal de Pilatos, porque Pilatos, na realidade, ele foi responsável também pela morte de Jesus. Mas a esposa dele teve um sonho e falou que não era para ele entrar o quê? Na causa daquele justo. Então, ele julgava as causas. Aquilo que ele falava, a recompensa que a pessoa merecia, ele daria. Mas, na realidade, Jesus recebeu algo que ele não merecia. Que merecíamos éramos nós. Tá bom? Próximo, Jailson. Um dia designado. Você está lendo Atos 27, 12, Jair, certo? Então a irmã Neia, perdão, a senhora é Atos 18, tá bom? Isso. E no dia designado, o segundo Herodes, às vezes reais, estava sentado no tribunal. E ele deu a palavra. Então agora nós temos o tribunal de quem? De Herodes. Se você quiser marcar na sua Bíblia, tá bom? Então nós temos aqui agora o tribunal de Herodes. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal. Certo? Assentado no tribunal. E lhes dirigiu a palavra. Então nós vimos aqui o tribunal de Pilatos. Nós vimos o tribunal de quem? De Herodes. Certo? Leia a irmã Neia, por gentileza, seu capítulo de número 18, foi isso que eu falei para você? Verso 12. 18, verso 12? Isso, e o verso 13. Mas sendo Galileu, da Acaia. Levantará-se os judeus concordemente contra Paulo e o levará ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir ao Deus contra a lei. Então nós temos aqui agora uma terceira referência de mais um tribunal. Como diz o texto que a irmã leu, aqui era o tribunal de Gálio. Ele era procônsul, certo? Da Acaia. E a Bíblia vai dizer que levantaram-se os judeus concordemente, unanimemente contra Paulo e levaram Paulo para o tribunal com o objetivo de ser julgado. Eu quero deixar só essas referências e a Elisângela lê só mais um texto dela para que nós possamos prosseguir à frente. É só para nos dar uma luz sobre o que era um tribunal, para que servia. Pode ler, por favor, Elisângela. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. Certo? Então nós temos aqui, você leu foi o 25, né? 25, 6. Ah, é o 25, 6? É o 26. Diz assim: e não ser demorado entre eles, mas de dizer dias desceu. Você está lendo aonde? É o Atos 25, 6. Sim, continue. Eu pensei que você estava lendo errado o texto. Não se demorado entre eles, mas de 10 dias desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentaram-se no tribunal,
mandou que trouxesse Paulo. Então nós temos o que aqui, irmãos? Nós temos aqui agora, certo? Esse tribunal, aonde Paulo também ele foi levado para ser julgado, certo? Então nós temos aqui o tribunal de quem? De César, certo? O tribunal de César. Então esse texto eu trouxe para vocês, só para vocês terem uma luz sobre como é que funciona, para que funcionava um tribunal. É para julgar as causas, e as pessoas recebiam as suas recompensas de acordo com as suas obras e o seu merecimento. Agora, porém, como a Bíblia vai falar sobre o tribunal de Galho, o tribunal de Pilatos, o tribunal de César, o tribunal de Herodes, nós lemos aqui em Romanos, ou seja, 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, que o apóstolo Paulo agora vai explanar a respeito de um tribunal que é maior do que o tribunal de César, do que o tribunal de Galho, do que o tribunal de Pilatos, certo? Que é o tribunal de Cristo, tá bom? Que é o tribunal de Cristo. Assim como Cristo tem seu tribunal, assim como Galho teve seu tribunal, Pilatos, Herodes e os demais teve, Cristo também tem o tribunal dele, onde ele também vai julgar as causas dos crentes. Amém? Amém. Será julgado as causas do crente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, como falei para vocês, para que nós possamos chegar nos principais pontos desse ensinamento. Então, o tribunal de Cristo, ele se dará depois do arrebatamento, como falei para vocês. Vamos ler a palavra do Senhor em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Quem puder ser ligeiro aí no gatilho. Tessalonicenses. Isso, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 15. A partir do verso número 15. Dizem vós, não dizemos vós que não existe, pela palavra do Senhor. E nós que ficamos vivos, pela vida do Senhor, não cumpriremos que dorme. Continua. Até o 17. Porque o mesmo Senhor descerá no céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados, juntamente com eles na nuvem, e encontrará o Senhor. E assim estaremos com o Senhor. Sim, então nós observamos aqui no texto que o Jair acabou de ler, que nós seremos o quê? Porque nós seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Em outras palavras, está falando o quê? Ares. Nos ares. Então vejamos só, se tribunal é uma plataforma elevada, onde se faz o julgamento das práticas, então o Senhor também, o tribunal dele não será diferente. Eu quero só abrir um parêntese para vocês, que o tribunal de Jesus não tem nada a ver, certo, com o julgamento do juízo final. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá bom? Uma coisa é o tribunal de Cristo, uma coisa é o juízo final. E não tem nada a ver com o milênio, tá bom? Uma coisa é o tribunal de Cristo, uma coisa é o milênio, uma coisa é o juízo final. E outra coisa é a eternidade. Então não tem nada a ver, é muito distinto. Quer fazer alguma pergunta, meu irmão? Fica à vontade. O juízo final é quando é todo mundo, né? Como assim todo mundo? Que a irmã... Fica à vontade, não se preocupe. Quando morre, aí vai todo mundo para o juízo final. Não. Não? O que acontece? É muito boa a sua pergunta. Quando os crentes morrerem, eles não vão para o juízo final. Eles vão para o tribunal de Cristo. É exatamente para esse lugar, depois da ressurreição. Depois do arrebatamento da igreja acontece o quê? Depois do arrebatamento, primeiro a ressurreição, depois o arrebatamento.
Aí veio o tribunal de Cristo. Esses crentes que ressuscitaram, juntamente com os crentes que subiram e que estavam vivos, eles vão para esse tribunal. Esse tribunal, para que ele serve? Ele serve para dar recompensa. Porém, aqueles que não serviram a Deus, que não quiseram o Senhor Jesus, morreram no pecado, 1000 anos depois, certo? 1000 anos depois deste acontecimento, eles irão ressuscitar para ir para o juízo final. Tá bom? 1000 anos depois. Porque nesse período que haverá, depois da recompensa, a igreja vai passar 7 anos lá no céu, aí depois ela vai passar 1000 anos aqui com o Senhor na terra. Para plantar o governo milenial, e aqueles que serviram a Deus irão reger a terra com ele. Tá bom? Irmã, entendeu? Então, é como eu estou explicando. Uma coisa é o tribunal, outra coisa é a ressurreição dos mortos para o juízo final. Vamos lá. Abramos nossas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 3, verso 13. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmão, se não estiver entendendo alguma coisa, peça que a gente voltar, tá bom? A gente volta. Eu quero falar o mais calmo possível, porque tem hora que eu me embaralho de falar muito rápido no ensinamento. Eu quero falar o mais calmo possível para poder não me enrolar e nem embrulhar a mente de vocês. Sim. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 3, verso 13. Quem vai ler, por favor? A obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará. Sim. Então vamos só. Aqui nós temos um tipo de instrumento que vai ser usado para o tribunal. Que instrumento é esse? É o fogo. Essa será a ferramenta que Deus vai usar para poder aprovar ou reprovar as nossas obras. E haverá duas palavras impactantes que eu acabei de falar agora há pouco: aprovado e reprovado. Aí você possa perguntar, mas pastor, como no sentido de aprovado e reprovado? Quer dizer que quem for reprovado será lançado fora? Não é exatamente isso. O que eu quero explicar para você: o tribunal só vai comparecer diante do tribunal quem é salvo. Tá bom? Só vai comparecer diante do tribunal quem é salvo. E abrindo um outro parêntese, só vai comparecer diante do trono branco quem é condenado. Tá bom? No tribunal só salvo. E no tribunal, e no grande juízo do trono branco será só os ímpios. O que acontece? Como falei para você, quando a igreja ela for arrebatada, ela vai para esse tribunal para receber o que? Galardão. Galardão. O que é galardão? Galardão são patentes. Repita comigo, patentes. Repita comigo, posições. Hierárquicas. O que é isso? São posições elevadas. Você sabia que assim como tem um vereador aqui na terra, tem um prefeito, tem o governador, tem o senador, tem o presidente, lá no céu vai ser assim também? Aí eu pergunto para você, qual é a posição que você quer adquirir no céu? Você quer ser grande lá ou quer ser pequeno? Quer ser grande ou pequeno, irmão? Quer ser grande, né? Aí perguntaram, Senhor, quem será o maior do reino dos céus? Aí falaram assim, aquele que for servo aqui, será o maior lá. Mas aquele que não for servo, será menor. Agora, porém, aí que é que nós vemos sobre servos? Aí que nós observamos as nossas obras que serão julgadas. Para ser maior lá, a tua obra tem que ser aprovada. Meu Deus. Você já imaginou você ser convidado? Uma coisa que eu aprendi com o irmão Rosalino, até hoje eu não esqueço, eu acho interessante.
Ele disse que entrar lá no céu vai ser como uma pessoa que é convidada para um casamento. Todo mundo bem trajado e você com uma roupa rasgada no meio do casamento, como é que você se sente? Todo mundo bem arrumadinho. É assim, mais ou menos, que a pessoa se sentirá. Porque lá no céu tem posição. Ou seja, terá fulgor, luz. Que tamanho é o brilho que você quer lá no céu? Você quer ficar uma luz ofuscada? Então, aí que nós devemos ver como está as nossas obras. O Senhor veio buscar um povo zeloso e de boas obras. Então é muito interessante se entender que aqui nesse texto bíblico vai falar que a obra de cada um vai se manifestar na verdade, que é o nosso Deus. E Deus naquele dia, o próprio Senhor, Ele será um fogo flamejante. Ele vai se apresentar diante dos crentes como uma chama grande de fogo, cheia de brasa viva em sua vida. E diante dele, cada crente vai se apresentar e vai demonstrar a sua obra. A Bíblia disse que quem prega o Evangelho tem os pés como? Pé de fogo? Formosos, belos. E que nós devemos calçar o calçado de quê? Do Evangelho, não diz? Aí o Senhor te pergunta hoje, que calçado você tem calçado? Qual é o calçado que está nos teus pés? Deus não está perguntando o calçado físico, mas Deus está perguntando agora para ti um calçado espiritual. Aí o que acontece? Você vai se apresentar diante do Senhor, você vai ter que parar e olhar. Como é que estão teus pés? Você vai estar descalço diante dele naquele dia? Ou será que nos teus pés vai ter um calçado de madeira? Porque algumas obras serão como, irmão? Obra de ouro, obra de prata, certo? Obra de bronze, obra de madeira e obra de feno. Aquilo que não resiste ao fogo vai queimar e vai se dissipar. Que obras que o Senhor irá julgar? O nosso relacionamento uns com os outros. O nosso relacionamento uns com os outros. Vamos lá, mas na frente iremos falar. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Então nós observamos nesse texto bíblico que a obra de cada um se manifestará na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Você pode adorar a Deus por isso? Glória a Deus, aleluia. Então qual é as nossas obras? Não quer dizer que um crente que tratou mal o seu irmão, ele não possa ser salvo. Você pode tratar mal uma pessoa. Você pode me tratar mal, eu posso tratar mal você. Mas no grande dia será colocado diante de todos que você tratou mal o seu irmão. Certo? Por quê? A Bíblia vai dizer, onde nós lemos, acompanhe comigo, 1 Coríntios, 2 Coríntios 5:10. Abra sua Bíblia, eu quero que você abra a Bíblia, refolhe a Bíblia comigo para você entender a mensagem. Coríntios? 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o... Peraí, já. Eu não encontraram, eu vou esperar, então vai lá. Segundo... Qual? 5:10. Porque todos devemos. Esse Sim, isso mesmo. Devemos comparecer. Pode ler. Por favor, leia. Quem? Alguém leia. Não perca tempo. Porque todos devemos comparecer antes do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que teve feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Sim, aí você pode fazer uma pergunta lógica. A Bíblia está dizendo, porque todos nós vamos comparecer, todos irmãos. É o porteiro, é o pastor, é o diácono, é o presbítero, é o evangelista. Todos comparecerão, salvos. Todos que estão ali, lembrando, todos que estão ali são salvos.
Porém nem todos receberão a mesma recompensa e a mesma quantidade. Por quê? Não será justo o Jair, que trabalhou a vida inteira ganhando alma no meio dos campos, no meio dos índios, na África e em tantos outros lugares, correndo risco nas biqueiras, pregando o Evangelho. E Jailton chegou, não ganhou uma alma para Jesus, só aceitou Jesus já na beira da morte. O camarada quer o que mais? Já recebeu a salvação, daqui é o que mais? Ele só tem para o inferno. Aí quer dizer, ele vai receber a salvação. Agora cadê o galardão? Cadê o gozo de alegria, o regozijo? Ele vai ter, é claro, de se alegrar. Agora cadê a posição? Não, irmão, vale a pena, vale. Agora porque vamos ser salvos. Agora não devemos nos conformar apenas com o que fazemos. Não devemos nos conformar só o fato de estar vindo aos cultos. Nós vamos receber recompensa porque estamos vindo aos cultos. Vamos receber as recompensas. Agora, as recompensas maiores são para ganhadores de almas. São para ganhadores de vidas. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. São para pessoas, certo, que querem ganhar almas para o Senhor. Então, naquele dia, irmãos, uma coisa é certa. Se as pessoas parassem um pouco mais para analisar a respeito da questão do julgamento, os homens mais sérios desta terra, eles seriam homens mais sensíveis cada vez mais, porque naquele dia não vai ter quem escape de ter as suas obras analisadas. Até mesmo os crentes mais pequeninos, que ninguém nunca ouviu falar seu nome, que está lá no escondido, no meio do mato, pregando a palavra, ninguém nunca ouviu falar neles, eles estarão no meio da multidão, e os olhos de Deus não vai perdê-los. O que a Bíblia vai dizer? Que Deus separará os bodes das ovelhas, não diz? Sabe por quê, irmãos, também? Nem os bodes no meio dos santos irão escapar. O que é o bode? É o animal zangado, bravo e submisso. E a ovelha, humilde, simples, mansa, apanha. Apanha, mas permanece ali. E nem mesmo assim no meio da multidão, Deus vai perder uma ovelha sequer. Assim no seu tribunal, até os